Bem-vindo, caro estudante, a este vídeo que tem como objetivo corrigir alguns exercícios da atividade 12 de matemática. Você deve ter esses exercícios no caderno, mas se precisar, eu coloquei o link da atividade na descrição do vídeo, tá bom? E só para salientar, eu não vou corrigir todos os exercícios dessa atividade, mas apenas aqueles que foram marcados e enviados a mim como dúvida, tá certo? Mas se tiver algum problema depois, se restar ainda dúvidas, pode entrar em contato com o professor, tá bom? Então vamos lá. A questão 1 da atividade 12 diz assim: determine o valor de x nos casos. Aí aqui nós temos alternativas de A até a letra E. E nesse momento nós estávamos estudando ângulos complementares, ângulos suplementares, ângulos opostos pelo vértice. Então, assim, são nomenclaturas que originam propriedades, que designam propriedades. E nós vamos relembrando essas propriedades de acordo com o que formos desenvolvendo os exercícios. Aqui na letra A não tem muito o que fazer, né? É uma questão bem simples da letra A. Nós temos aqui um ângulo, essa abertura total é um ângulo que mede 50 graus. Só que se você observar, esse ângulo aqui foi dividido por esse segmento em duas partes, onde uma parte é 30 graus e a outra parte foi designada de x, que é justamente quem queremos saber. Mas se todo o ângulo aqui, toda essa abertura vale 50 graus, obviamente x vale 20 graus. Essa aqui não teve dúvidas, né? Na letra B, a dúvida que surgiu aqui é a respeito dessa simbologia aqui, desse quadradinho. Então, só para relembrar, esse quadradinho aqui simboliza um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Toda vez que vocês observarem esse quadradinho, quer dizer que essa abertura, esse ângulo, mede 90 graus, tá certo? E para resolver esse exercício, você deve observar o seguinte: eu quero descobrir a medida de x, só que para fazer isso, observe que toda essa abertura aqui, vou marcar aqui para vocês verem. Daqui até aqui, eu tenho um ângulo de medida 180 graus, um ângulo de meia volta. Então, se toda essa medida aqui é 180 graus, e eu já tenho 35 graus aqui, outra parte de 90 graus, e essa partezinha mede x, a soma de tudo isso aqui tem que dar 180 graus. Só resolvendo continha aqui, nem precisava montar essa equação, mas você vai descobrir o valor de x igual a 55 graus. Se você quisesse fazer direto, 35 graus mais 90, você vai encontrar 125 graus. De 125 graus para completar o ângulo de meia volta, 180, que é o que totaliza aqui, x precisaria ser 55 graus. Então, direto, sem muito cálculo, tá? Na atividade, você só precisaria justificar que x, junto com 90 e 35 graus, formam um ângulo de 180 graus. Logo, x deve ser 55 graus. Mas, se não justificou dessa forma, pode justificar pelos cálculos, tá certo? Então, continuando, a letra C, ela mostra pra gente essa abertura total, que mede 90 graus. E como eu posso afirmar isso? Por causa dessa simbologia aqui, ó. Esse quadradinho. Lembra que toda vez que ele aparecer, indica um ângulo de 90 graus. Só que esse ângulo de 90 graus, ele foi dividido em duas partes por esse segmento aqui. Uma parte de 30 graus e a outra parte que nomeamos de x. Se já temos 30 graus aqui, para complementar e totalizar 90 graus, faltam 60 graus, tá certo? E só relembrando nomenclaturas aqui, dois ângulos que somados resultam em 90 graus, são chamados de ângulos complementares, tá certo? Dizemos aqui que x é o complemento de 30, ou vice-versa, 30 é o complemento de x, porque juntos eles formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Continuando, nós temos a mesma situação aqui. Nós temos dois ângulos, esse medindo 4x menos 25 graus, e esse outro medindo x, que juntos formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, são ângulos complementares, cuja soma deles é igual a 90 graus. E foi isso que eu fiz para encontrar o x.
eu peguei esse ângulo de 4x menos 25 graus e somei com o ângulo que mede x. E isso tem que ser igual a 90 graus. Isso aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau, juntando 4x com x, eu vou ter 5x, e passando esse 25 aqui para o outro membro da equação, e resolvendo a equaçãozinha, no final eu vou encontrar x igual a 23 graus. Tá certo? Espero que não tenha havido nenhum problema nessa. E a última alternativa desse exercício, a alternativa E, nós nos deparamos aqui com dois ângulos, um medindo 2x e o outro medindo 4x mais 30 graus, e que, se você observar, juntos, eles formam um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Esses dois ângulos aqui são chamados de ângulos suplementares, porque se eu somá-los, se eu somar 2x mais 4x mais 30 graus, se eu juntar esses dois ângulos, eu vou formar um ângulo de 180 graus. Então, só distinguindo aqui, se a soma de dois ângulos resulta em 90 graus, esses dois ângulos são chamados de ângulos complementares. Já se a soma de dois ângulos resultar em 180 graus, esses ângulos são chamados de suplementares, tá certo? Então, aqui, para justificar a minha ideia, eu peguei 2x mais 4x mais 30 graus, e isso tem que ser igual a 180 graus. Montei a equaçãozinha e isolei o x para encontrar o seu valor, que é 25 graus, tá certo? E, então, essa foi a número 1. Eu espero que não tenha havido dúvidas nela. Ela é uma questão bem simplesinha, né? O único problema que alguns alunos tiveram é de entender essa simbologia aqui de 90 graus. Mas, tirando isso, qualquer coisa vocês entram em contato. Então, vamos para a próxima. Próxima questão, questão 2, diz assim: determine o valor de alfa nos seguintes casos. O primeiro caso é a letra A. A letra A traz para a gente algo que não é muito diferente do que trabalhamos no número 1. Temos aqui um ângulo total de 90 graus. Sabemos disso por causa dessa simbologia aqui. Simbologia que indica um ângulo de 90 graus. E que foi repartido em duas partes. Uma parte medindo 2x menos 10 graus e a outra parte medindo x mais 40 graus. Essa outra parte aqui ele chamou de alfa, mas disse que alfa é igual a x mais 40 graus. O exercício aqui quer saber em específico o valor de alfa. Então, vamos lá. Sabemos que a soma desses dois ângulos aqui, dessas duas partes, resultou em 90 graus. Eles são ângulos complementares. Então, se eu somar 2x menos 10 mais, aí tem muita gente que fez assim, mais alfa, você vai ter um probleminha porque você vai ter x e alfa como variáveis na mesma equação. Quando, na verdade, para facilitar, você, em vez de usar alfa, poderia usar o valor dele, x mais 40, porque aí você vai ter só x como variável. Aí, professora, mas eu não quero saber alfa? Sim, mas descobre x primeiro, depois você vai descobrir alfa. Não inventa de colocar duas variáveis aqui, não. Então, continuando, somando 2x menos 10 mais x mais 40 graus, isso tem que resultar em 90 graus. Equaçãozinha de primeiro grau, onde a variável é x. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, nós vamos obter x igual a 20 graus. Tendo essa medida aqui, como que queremos é alfa, volta aqui. Alfa é x mais 40 graus, é o que está escrito aqui. Sendo x igual a 20, substituindo, temos que alfa é igual a 60 graus. Certo? Simples assim. Próxima alternativa é a alternativa B. A alternativa B nos traz o seguinte probleminha. Quero descobrir alfa, porém, para isso eu tenho que avaliar os seguintes casos. Eu tenho um ângulo aqui que mede 3x menos 15 graus e tenho um outro ângulo aqui que mede x mais 35 graus. Uma propriedade que nós vamos utilizar para resolver esse problema é a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice. Aqui, novamente, nós vamos descobrir x primeiro para depois descobrir alfa. Nós temos aqui esse ângulo de 3x menos 15 graus e ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui, x mais 35 graus. Qual é a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice que nós vimos na videoaula que traz a abordagem do conteúdo? Que os ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. São ângulos iguais.
Então, isso significa que 3x menos 15 graus tem que ser igual a x mais 35 graus. A medida desse ângulo tem que ser igual à medida desse ângulo, porque são opostos pelo vértice. Criou uma equação de primeiro grau aqui, resolvendo ela, isolando x, nós vamos obter x igual a 25 graus. Mas como nosso objetivo aqui é descobrir alfa, olha só o que nós vamos fazer para entender o valor de alfa. Observe que alfa mais esse ângulo aqui, x mais 35 graus, se eu juntar os dois, eu vou pintar aqui para vocês observarem. Se vocês observarem esses dois ângulos aqui, eles são ângulos suplementares, ou seja, juntos eles formam um ângulo de meia volta, formam um ângulo de 180 graus. Então, eu posso resolver da seguinte forma. Alfa mais x mais 35 graus tem que ser igual a 180 graus. Sendo x igual a 25 graus, substitui aqui. E perceba que eu vou ter uma equaçãozinha onde apenas alfa é a minha variável. Isola alfa e você vai obter alfa igual a 120 graus. Prontinho, resolvido o problema. Tá certo? E a última alternativa, a alternativa C. Deixa eu mudar aqui de página, porque ela é um pouquinho maior, nós vamos precisar de um pouquinho mais de espaço. Bem, alfa aqui bem, assim, lembra a alternativa B, só que lá na alternativa B nós tínhamos esse ângulo, esse, alfa, porém não tínhamos esse 4x menos 2y, né? Para resolver, e além disso, aqui nós temos três variáveis, temos x, temos y e temos alfa. Para resolver isso aqui, eu vou trabalhar com esses dois ângulos aqui opostos pelo vértice. Eu vou pintar aqui para vocês entenderem esse ângulo e esse ângulo aqui. Trabalhando com esses dois ângulos. Por quê? Se eu for trabalhar com alfa e 4x menos 2y, eu vou ter três variáveis. Agora, se eu for trabalhar com x mais y e 2x menos y, eu vou ter duas variáveis. Já diminui uma variável aí. Observe que esses dois ângulos que eu pintei aqui de azul, eles são ângulos opostos pelo vértice. Isso significa que eles são congruentes, de mesma medida. Logo, x mais y deve ser igual a 2x menos y. Só organizando isso aqui, porque eu tenho uma equação aqui com duas variáveis. Não vai ter solução nisso, né? Mas eu fiz assim, eu coloquei x para um lado e y para o outro. Aí ficou assim. Eu sei que x é igual a 2y. Deixa eu mudar a cor do meu pincel aqui para mostrar uma coisa para vocês. Não encontrei o valor de nenhuma variável. Apenas isolei o valor de x aqui e sei que ele mede 2y. Para resolver o problema, olha só o que eu observei. X mais y, junto com o ângulo 4x menos 2y, vou juntar aqui para vocês verem. Esses dois ângulos juntos formam um ângulo de 180 graus. Observe que eu não estou mexendo com alfa ainda, porque senão eu vou ter três variáveis. Esses dois ângulos juntos formam um ângulo de 180 graus, logo eles são suplementares, ou seja, a soma deles resulta em um ângulo de 180 graus. X mais y mais 4x menos 2y é igual a 180. E com isso eu montei uma segunda equação com as variáveis x e y. Só arrumei isso aqui para juntar x com x, y com y. Ficou assim, 5x menos y é igual a 180 graus. Novamente eu não tive solução aqui, não encontrei x e y porque eu tenho uma equação com duas variáveis. Mas olha só, eu tenho essa equação aqui com x e y e tenho essa equação aqui embaixo também com x e y. Então eu tenho duas equações com duas variáveis. Isso lembra o quê? Sisteminha de equações. Forma um sisteminha de equações com duas variáveis. Pegando essa equação de baixo, 5x menos y igual a 180 graus, no lugar de x eu substituí ela por 2y. Temos multiplicação e subtração aqui, resolve a multiplicação primeiro. 10y menos y é 9y, logo y é igual a 20 graus. Logo x, substituindo o valor de y, é igual a 40 graus. Então temos o valor de x e temos o valor de y, mas quem queremos descobrir é o valor de alfa. Observe o seguinte, tem várias formas de descobrir aqui o valor de alfa, mas eu observei o seguinte, alfa
é oposto pelo vértice a esse ângulo que mede 4x menos 2y. Isso significa que α é congruente, tem a mesma medida que 4x menos 2y. Então, colocando aqui, α é igual a 4x menos 2y. Eu tenho o valor de x e tenho o valor de y. Substituindo aqui, obtemos que α é igual a 120 graus. Certo? Só um pouquinho mais trabalhosa, mas exige mais continhas, mas não trabalha conceitos diferentes do que viemos trabalhando até agora. Ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Foi o que nós trabalhamos nessa questão. Espero que tenham entendido e vamos para a próxima questão. A próxima questão aborda o seguinte. Questão 3. Ela pede para determinar o x nos seguintes casos. Nós temos aqui duas retas, faltou a seguinte informação, que essas duas retas A e B são paralelas, mas suponha isso em todo o exercício 3. Temos aqui a reta A e B paralelas, cortadas por essa reta aqui transversal. É chamada de transversal porque ela concorre com as duas paralelas, tá bom? Ela intercepta as duas paralelas. Quando essa reta transversal intercepta essas duas paralelas, ela forma 4 ângulos aqui em cima e 4 ângulos aqui embaixo. E esses ângulos recebem propriedades e nomes específicos. Então, só para relembrar aqui, se tivermos duas retas paralelas interceptadas, cortadas por uma transversal, essa transversal formará com cada paralela 4 ângulos. Esses ângulos, como eu disse, recebem nomes específicos e propriedades específicas. Então, só relembrando, existem os ângulos chamados de alternos, tanto externos quanto internos, os ângulos correspondentes, os ângulos colaterais, tanto internos quanto externos, e os ângulos opostos pelo vértice. Quem são os ângulos alternos externos? Só para ficar mais fácil de vocês compreenderem essa questão de externos, eu vou marcar aqui, ó. Observe essa reta paralela R e essa reta paralela S. Se vocês marcarem assim, essa região aqui, entre as retas, é considerada uma região interna às retas. E essa região aqui é uma região considerada externa à reta, e essa região é considerada também externa à reta S. Então, esses ângulos aqui de dentro são considerados ângulos internos, e esses ângulos aqui de fora, A, B, H e G, são considerados ângulos externos. Sobre os ângulos internos, observe o ângulo D e o ângulo F. Eles estão internos às paralelas e estão em lados opostos à transversal. Esse está do lado esquerdo da transversal e esse está do lado direito da transversal. Logo, eles estão em lados alternos da transversal. Por isso, eles são chamados de alternos internos. A mesma coisa é o ângulo C e o ângulo E. Eles são internos às paralelas e estão em lados alternos da minha transversal. Eles também são considerados ângulos alternos internos. E quanto aos ângulos externos? S, A, B, H e G são ângulos externos. Observe o ângulo A. O ângulo A e o ângulo G. Eles estão em lados alternos da minha transversal. O ângulo A está do lado esquerdo e o ângulo G está do lado direito. Logo, esses ângulos são chamados de ângulos alternos externos. A e G são alternos externos entre si e B e H são alternos externos entre si. Todos os ângulos alternos entre si são ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. O que isso quer dizer? Que o ângulo D e o ângulo F têm a mesma medida. O ângulo A e o ângulo G têm a mesma medida, porque eles são alternos entre si, alternos externos. E a mesma coisa vale para o ângulo B e o ângulo H. Eles são alternos externos entre si, logo eles são congruentes. O ângulo C e o ângulo E também são alternos externos entre si, logo eles são congruentes. Lembraram? Recordaram disso? Agora, imagine, eu vou pegar esses ângulos internos, o ângulo C e o ângulo F. Eles estão na parte interna das retas paralelas, certo?
Só que agora eles não estão em lados alternados da minha transversal, eles estão do mesmo lado da transversal. Eles estão internos e do mesmo lado da transversal. Nesse caso, o ângulo C e o ângulo F são colaterais internos entre si. Olha só, C e F são colaterais internos. A mesma coisa o ângulo D e o ângulo E. Estão internos às linhas retas paralelas e do mesmo lado da transversal. Então, eles não são alternos. Se estão do mesmo lado, não são alternos. São o quê? Colaterais internos. Os ângulos colaterais internos entre si são considerados ângulos suplementares, ou seja, a soma desses dois ângulos colaterais resultam em um ângulo de 180 graus. Por exemplo, C e F são colaterais internos. Logo, C mais F, a medida de C mais a medida de F é igual a 180 graus. A mesma coisa com o ângulo D e o ângulo E. E o raciocínio é similar se você considerar, deixa eu pegar outra corzinha aqui, o ângulo A e o ângulo H. Nesse caso aqui, eles já estão na parte externa das minhas retas paralelas, porém eles estão do mesmo lado da transversal. Se estão do mesmo lado, não são alternos, são colaterais. E por estarem na parte externa das retas paralelas, são colaterais externos. E os colaterais externos também são suplementares, ou seja, a medida do ângulo A com a medida do ângulo H, somada à medida do ângulo H, resulta em um ângulo de 180 graus, tá certo? Agora, os ângulos correspondentes. Lembram que são os ângulos correspondentes? Imagine, vamos supor que o ângulo A. O ângulo A, ele está acima da reta R e está à esquerda da transversal. Lá na reta S, quem seria o ângulo correspondente ao ângulo A? Seria o ângulo que também está acima da reta paralela e do lado esquerdo da transversal, que no caso é o ângulo E. Ocupa a mesma posição do ângulo A em relação à reta R, só que na reta S. Eles nesse caso, são chamados de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Um outro exemplo aqui é o ângulo B. Vou pegar o ângulo C. O ângulo C, ele está abaixo da reta R e à direita da transversal. O ângulo correspondente desse ângulo C, porém lá na reta S, é o ângulo G, porque está na mesma posição do ângulo C em relação à reta R, porém na reta S, ou seja, abaixo da reta S e à direita da transversal, tá certo? Logo, C e G têm a mesma medida, ok? Todos os ângulos correspondentes entre si são congruentes, têm a mesma medida, e eu gostaria que você observasse essas marcações que eu fiz. O ângulo E e o ângulo G. Eles são ângulos denominados de ângulos opostos pelo vértice. Olha só, o ângulo E e o ângulo G, ângulos opostos pelo vértice. O ângulo A e o ângulo C também são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, de mesma medida. Tá certo? Então, a partir dessa revisão, vamos voltar à nossa questão. Aqui nós temos duas retas paralelas, interceptadas por uma transversal, e queremos saber a medida do ângulo x. Só olhando para essa situação aqui, nós não conseguimos obter nada. Mas se você entender que esse ângulo x, ele tem um correspondente lá na reta A, e o correspondente dele seria bem aqui, ó. Esse seria o correspondente do ângulo x. Por quê? O ângulo x, ele está acima da reta B e à esquerda da transversal. Então, seu ângulo correspondente também estará acima da reta paralela e à esquerda da transversal. Então, aqui mede x. Observe que x se eu juntar o ângulo x junto com o ângulo de 120 graus, se eu juntar esses dois ângulos aqui, eu formo um ângulo de 180 graus. Logo, o ângulo x tem que ser 60 graus, que é o que falta para totalizar 180 graus. Então, o x mede 60 graus.
Próxima alternativa da questão 3 que nós vamos resolver é esse probleminha aqui. Nesse caso, também temos duas retas paralelas, como eu disse aqui, faltou informação sobre isso, mas considere isso. R é paralela à reta S, cortada por essa reta aqui que nós vamos chamar de transversal. Essa transversal intercepta tanto a reta R quanto a reta S. Com isso, formam-se ângulos. Eu quero saber a medida do ângulo X, só que só olhando para essa situação aqui, eu não vou conseguir encontrar essa medida. Mas se você observar que eu posso encontrar o correspondente desse ângulo na reta S e montar uma equação com 150 graus, você vai conseguir resolver. Qual que seria o correspondente desse ângulo aqui, 2x mais 30 graus? Observe o seguinte, esse ângulo está acima da transversal e à esquerda da reta R. Então, o seu correspondente estará acima da transversal e à esquerda da reta S. Logo, ele estará aqui, ó. Aqui é o ângulo de medida 2x mais 30 graus. Observe que esse ângulo aqui, que eu pintei de vermelho, ele é oposto pelo vértice ao 150 graus. Logo, eles são congruentes, de mesma medida. Ou seja, 2x mais 30 graus, que é a medida desse ângulo aqui que eu pintei de vermelho, é igual a 150 graus. Montei essa equaçãozinha, onde x é a minha variável, logo basta isolar o valor de x e você vai obter 60 graus. X, então, mede 60 graus. Próximo probleminha é esse aqui. Nesse caso aqui, alguns alunos tiveram dúvidas, porque falaram assim, professora, a gente não vinha tratando de reta transversal? Eu não estou vendo uma transversal aqui. Olha, aqui eu tenho a reta R, paralela à reta S, e eu tenho esse segmento aqui, que intercepta tanto R quanto S, e esse outro segmento aqui que intercepta tanto R quanto S. Esses dois segmentos aqui são segmentos transversais às linhas paralelas, porque eles interceptam tanto a reta R quanto a reta S. Mesmo que eles não cortem elas, interceptando elas, são retas transversais, tá bom? Se vocês preferirem, eu vou até prolongar esse segmento aqui para vocês perceberem a transversal. Vai ficar assim, ó, prolongando. Aí percebe melhor a transversal, né? Então, temos aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, é só trabalhar com os conhecimentos que revisamos agora, né? Eu tenho aqui o ângulo X. Eu poderia achar o correspondente dele aqui nessa reta, mas se você observar, X, ele é colateral interno dos 60 graus. Como assim colateral interno? Ele fica na parte interna das minhas retas paralelas, né? Essa parte aqui é uma parte interna das retas paralelas e fica do mesmo lado da transversal. Se fica do mesmo lado, eles não são alternos, eles são colaterais. Nesse caso, colaterais internos. E vimos que os ângulos colaterais internos são ângulos suplementares, ou seja, a soma desses dois tem que resultar em 180 graus. Se eu já tenho 60 graus aqui, logo x tem que ser igual a 120 graus. Certo? Só uma compreensão de propriedades, mas olha, se você não lembrar dos nomes colaterais e alternos e as suas propriedades, se você souber lidar bem com ângulos correspondentes e ângulos opostos pelo vértice, você sai de todas essas questões, tá bom? Por exemplo, nessa questão aqui, o ângulo correspondente, deixa eu marcar de azul, o ângulo correspondente do x é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é correspondente ao ângulo x. E se você observar, o 60 junto com esse ângulo x forma 180 graus. Então, você sairia da mesma forma, resolveria da mesma forma a questão, tá certo? Sem saber o que são colaterais, o que são alternos. Saber disso ajuda, claro, na tradução do que são e as suas propriedades, e também ajuda, assim, porque sai mais direto, tá bom? A questão não pede o valor de y, mas tá bem facinho, olha só. Eu vou prolongar esse segmento aqui dessa forma. Então, nós temos uma transversal aqui. E se vocês observarem, 105 graus, ele é
colateral interna do ângulo Y, do ângulo que mede Y. Logo, eles são suplementares, ou seja, a soma dessas medidas tem que resultar em 180 graus. Se eu já tenho 105 graus aqui, logo Y tem que ser 75 graus. Simples, né? Próximo problema, ele já traz umas retas transversais não tão arrumadinhas, né? Mas nada que a gente não possa entender. Aqui eu tenho a reta R paralela à reta S. E se você observar, a reta R e a reta S são interceptadas por esse segmento aqui, ó. Esse segmento, ele intercepta tanto a reta R quanto a reta S. Então, esse segmento é um segmento transversal às retas paralelas R e S. Só para vocês perceberem melhor isso, eu vou prolongar ele aqui, marcar ele dessa forma, passando aqui da reta R, passando da reta S, para vocês entenderem melhor. Eu quero a medida do ângulo X. Observe que só olhando para esse 3x menos 10 graus aqui, eu não vou conseguir encontrar a medida de x. Então, olhando aqui para essa reta S, para os ângulos aqui formados na reta S, observe que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho um y. Se você somar tudo isso aqui, vai dar 180 graus. Mas se você fizer isso, eu vou ter x e y na mesma equação. Aí você não teria saída e você precisaria de uma outra equação para resolver esse problema. Uma forma melhor de sair com isso aqui, que eu encontrei, é a seguinte. Esse 3x menos 10 graus aqui está isolado lá na reta R. Eu vou trazer ele aqui para a reta S. Ou seja, eu vou encontrar o seu correspondente aqui na reta S. O seu correspondente vai estar bem aqui, ó. Aqui é o correspondente do 3x menos 10 graus. Por quê? Lá ele está abaixo da reta R e à direita da transversal. Logo aqui ele também estará abaixo da reta S e à direita da transversal. Então vai ficar assim, ó. Olha só, deixa eu marcar antes de ir para aquela equação. Se você observar, se eu juntar esses três ângulos aqui, eles formam um ângulo de 180 graus. E aqui eu só vou ter ângulo, só vou ter a variável x, não vou ter problema nenhum. Então, vamos trabalhar dessa forma. Se eu somar 90 graus mais 2x mais esse ângulo de azul vale 3x menos 10, isso tem que ser igual a 180 graus. Equaçãozinha de primeiro grau, onde a minha variável é x, então é só isolar x que você vai obter o valor dele. X é igual a 20 graus. Aqui eu não pedi o valor de y, mas também está bem facinho de encontrar. Deixa eu só apagar aqui para vocês entenderem. Esse ângulo aqui nós falamos que mede 3x menos 10. E se vocês observarem, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice a y. Olha, tanto essa reta aqui, quanto essa reta aqui, formam y, mas também formam um ângulo que mede 3x menos 10. Logo, eles são opostos pelo vértice. E se são opostos pelo vértice, eles são congruentes, iguais, de mesma medida. Então, eu posso escrever da seguinte forma. Y é igual a 3x menos 10. Como eu tenho o valor de x, é só substituir. X vale 20, então y é igual a 50 graus. Ok? Próxima questão, a questão 4. Traz o seguinte probleminha. E fala e nos informa que o segmento R é paralelo ao segmento S. Agora, essa informação aqui é importante, que faltou lá na questão 3, né? É sempre importante ter essas informações. A gente não pode simplesmente supor que elas são paralelas. Então, sendo R paralela a S, ele quer que calcule o valor de alfa. Sempre quando você tiver retas paralelas, desconfie que você vai trabalhar com ângulos de retas paralelas formados por uma transversal. Mas quem seria uma transversal aqui? Porque esse segmento aqui, ele só intercepta a reta R. E esse outro segmento aqui, ele só intercepta a reta S. Mas lembra que eu disse que eu posso prolongar para ter uma ideia melhor, né? Então é isso que eu vou fazer.
para vocês entenderem como a gente vai trabalhar esse exercício, eu vou prolongar aqui essa reta R e vou prolongar também essa reta S. E além disso, eu vou prolongar um desses segmentos aqui que são transversais. Por que eu disse que eu vou prolongar um? Eu tenho dois, né? Eu tenho esse aqui e também tenho esse aqui que está descendo. Tenho dois segmentos que podem ser transversais, as minhas paralelas. Mas sempre quando você tiver mais de uma transversal, a minha sugestão é tente prolongar só um dos segmentos. Se não sair, aí você prolonga o outro ou prolonga os dois. Mas para resolver a questão, na maioria delas, basta prolongar apenas um dos segmentos transversais às paralelas, tá bom? Prolongando aqui a reta R para ficar melhor de visualizar, a reta S também. E eu resolvi prolongar esse segmento aqui. Se vocês tivessem optado por prolongar esse segmento aqui, ia chegar no resultado da mesma forma, tá bom? É só uma outra maneira de se resolver esse problema. Eu optei por resolver prolongando esse segmento, assim. Agora vocês observam melhor, né? Que eu tenho a reta para R paralela à reta S e cortada por essa transversal aqui. Agora sim ficou melhor, né? Uma outra dica importante. Toda vez que a sua transversal formar uma figura, uma dica para resolver o problema é encontre os ângulos internos da figura formada. Essa transversal aqui, quando eu prolonguei ela, formou esse triângulo. Então, a dica é tente encontrar os ângulos internos dessa figura formada. É uma forma de resolver essa questão. A maioria das vezes eu uso esse método, tá bom? Então, olha só. Quero descobrir alfa, mas vamos usar a minha dica de encontrar os ângulos internos dessa figura, que isso pode nos levar à medida de alfa. De cara aqui eu posso encontrar a medida desse ângulo aqui, ó. Quanto vale esse ângulo? Ele é suplementar a esse ângulo de 110 graus, ou seja, esse ângulo que eu marquei de azul mede 70 graus. Esse outro ângulo, como que eu vou descobrir? Bem, tá vendo que aquele 30 graus está isolado lá em cima na reta R e a gente está trabalhando aqui? Vamos trazê-lo aqui para a reta S. Como que a gente faz isso? Olha, tu pode achar o correspondente dele que é aqui, ó. Esse ângulo aqui é correspondente àquele ângulo de 30 graus. Logo, ele também mede 30 graus. Eu queria a medida desse ângulo interno do meu triângulo. Se você observar, esse ângulo aqui, interno ao meu triângulo, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui. Ou seja, ele também vai medir 30 graus. Você poderia ter feito direto se você entendesse que esse ângulo aqui interno do meu triângulo é alterno interno desse aqui de 30 graus. Logo, eles são congruentes, tem a mesma medida. É uma outra forma de se fazer isso, tá bom? Sendo assim, já encontrei dois ângulos internos do meu triângulo. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que ser 180 graus, certo? Aqui eu já tenho 70 e 30, já tenho 100 graus. Logo, esse ângulo aqui, bem simples, né? Vai ser igual a 80 graus, sem segredo algum, né? Repare que, vou mudar de cor de novo, esse ângulo alfa, ele é suplementar ao meu ângulo de 80 graus, ou seja, juntos eles formam 180 graus. Logo, alfa é o suplemento de 80, ou seja, o que falta para chegar no 180. Alfa, então, é 100 graus. Não foi tão difícil, foi? A ideia, então, é prolongue a sua transversal. Se tiver mais de uma transversal, prolongue apenas uma. Se formar uma figura, encontre os ângulos internos dessa figura, que provavelmente isso te levará à resolução do exercício, tá bom? Dito isso, próximo probleminha da questão 4 nos traz a seguinte figura. Temos a reta R paralela à reta S. Quando fala em retas paralelas, você já desconfia que tem uma transversal aí que vai formar ângulos com essas paralelas. Aqui, nossos possíveis transversais é esse segmento AB ou esse segmento BC. Temos duas possíveis transversais aí, né? Nesse caso, vou trabalhar só com uma. Vou prolongar uma desses segmentos aqui, só para ter uma visão melhor, para a gente trabalhar de forma melhor.
prolonguei essa reta S aqui só para me ajudar, e eu vou prolongar esse segmento. Se você resolver prolongar o segmento BC lá para cima e aqui para baixo, vai resolver a questão da mesma forma, tá bom? Mas eu resolvi prolongar esse segmento AB, assim. Tá certo? Então aqui já tá mais nítido. Eu tenho a reta R paralela à reta S cortada por uma transversal. Veja que aqui formou uma figura, um triângulo. A dica é, tente encontrar os ângulos internos desse triângulo, certo? Esse ângulo interno aqui, ele tá bem fácil, né, de saber sua medida, porque ele é suplemento desse ângulo de 100 graus. Logo, ele tem que ser a diferença que falta para chegar em 180 graus. Então, esse ângulo aqui mede 80 graus, ok? Bem, esse ângulo aqui eu não tô pensando nada no momento. Esse ângulo aqui não tá difícil de descobrir. Olha só, tá vendo aquele 3 alfa isolado lá, na reta R? Traz ele aqui para a reta S. Se você não quer trabalhar com ângulos alternos ou ângulos colaterais, trabalhe com ângulos correspondentes. O correspondente do ângulo 3 alfa aqui na reta S é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui é o correspondente do ângulo 3 alfa, ou seja, esse ângulo aqui está abaixo da minha paralela e à esquerda da transversal. Então, seu correspondente aqui na reta S também tem que estar abaixo da paralela e à esquerda da transversal. E ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Logo, esse ângulo mede 3 alfa. Esse ângulo interno aqui do meu triângulo, se vocês observarem, ele é suplementar a esse ângulo de 3 alfa aqui. Esse ângulo de medida 3 alfa. Por que suplementar? Porque se você juntar esses dois ângulos aqui, eles formam um ângulo de 180 graus. Esse ângulo de vermelho aqui, então, é 180 menos 3 alfa. Ou seja, o que falta, a diferença que falta para chegar em 180 graus. Essa é a medida desse ângulo de vermelho aqui, o ângulo interno desse triângulo, tá certo? E esse outro ângulo interno aqui, do triângulo, nós podemos usar essa mesma ideia. Olha só, eu não tenho a sua medida exata, né? Mas eu sei que esse ângulo aqui, ele é suplementar a esse ângulo de 2 alfa. Porque juntos, eles medem 180 graus. Logo, esse ângulo aqui interno ao triângulo, esse ângulo que eu pintei aqui de vermelho mais escuro, ele é a diferença que falta, a 2 alfa, para chegar no 180. Ou seja, ele mede 180 menos 2 alfa. Essa é a medida desse ângulo aqui que eu pintei de vermelho escuro, certo? Agora eu tenho a medida dos 3 ângulos internos do meu triângulo. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que resultar em 180 graus, nós podemos montar uma equaçãozinha com isso. Ou seja, 80 mais 180 menos 2 alfa, mais a medida desse ângulo aqui, 180 menos 3 alfa, tem que ser igual a 180 graus. Observe que eu tenho uma equaçãozinha aqui, onde alfa é minha variável. Então, basta isolar alfa para obter o seu valor. Alfa, nesse caso, vai ser 52 graus, tá certo? Tem outra forma de resolver isso aqui? Tem, eu consigo, assim, de imediato pensar em outras 3 formas de resolver isso aqui. Mas, em vez de ter prolongado esse segmento, se você tivesse prolongado esse segmento e ia formar um triângulo aqui, é uma outra forma de resolver. Mas eu resolveria isso aqui também pelo problema dos ângulos, ou pela soma dos ângulos externos de um triângulo. Mas isso é um conteúdo mais à frente, então eu não vou usar essa ferramenta, tá bom? Mas não se prenda à minha resolução, não. Entenda como eu resolvi, e se tiver outra forma que você tiver pensado em chegar no mesmo resultado de forma válida, então é super aceita, tá certo? Próxima questão que eu vou corrigir. Pulei da 4 para 8, porque a questão 5, 6, 7, vocês conseguem sair, assim, com tudo que nós vínhamos trabalhando, vocês conseguem sair fáceis dela. E não houve nenhuma dúvida, assim, enviada a mim sobre elas. Então, vamos para a questão 8. A questão 8 não difere muito do que vínhamos trabalhando até então. Ela diz assim, sendo as retas R1 e R2 paralelas, determine o valor de alfa. É isso que ela pede, certo?
Nós temos aqui duas retas paralelas, e quando falamos em paralelas, tenta lembrar assim logo de uma transversal, para lidar com aqueles ângulos formados por uma transversal. Aqui nós temos esse segmento que corta a reta R, mas não a reta que corta a reta R1, mas não a reta R2. E nós temos esses outros segmentos aqui que corta a reta R2, mas não a R1. Porém, se prolongarmos eles, vocês verão que a reta suporte desse segmento corta as duas retas paralelas. Como eu tenho mais de uma possível transversal, como nós vínhamos trabalhando até então, eu vou prolongar só um dos segmentos, tá certo? Então, para ficar melhor visualizar, eu prolonguei esse aqui. Deixa eu só prolongar essa reta R1 aqui. Pronto. Depois desses prolongamentos, perceba que formou uma figura, né? Formou esse triângulo aqui. E nossa dica é encontre os ângulos internos da figura formada, né? Para tentar resolver o problema. Bem, olha aquele 130 graus isolado lá na reta de baixo, eu vou trazer ele para cá. O seu correspondente vai ficar aqui, ó. Seu correspondente fica aqui. Por quê? O 130 graus ele está acima da paralela e à direita da transversal. Então, aqui ele também estará acima da paralela e à direita da transversal. Então, esse ângulo aqui mede 130 graus. Como eu quero encontrar o ângulo interno do meu triângulo, observa aqui, esse ângulo aqui, ele é suplementar a esse ângulo de 130 graus. Ou seja, juntos eles formam um ângulo de 180 graus. Logo, a medida desse ângulo que eu pintei de amarelo é o suplemento, é o que falta a 130 graus para alcançar 180. Logo, ele vale 50 graus, certo? 180 menos 130, 50 graus. E nós temos esse outro ângulo que mede alfa e falta a medida desse ângulo interno aqui. Mas, na verdade, ele está bem simples de deduzir. Tá vendo esse ângulo externo a ele? Ao triângulo, mede 90 graus, né? Lembra que essa simbologia aqui representa um ângulo de 90 graus. Esse ângulo interno aqui é suplemento desse ângulo de 90 graus. Ou seja, se eu juntar esses dois ângulos, tem que formar um ângulo de 180 graus, certo? Se lá fora eu já tenho 90, aqui dentro o ângulo mede, então, 90 graus também, ok? Sem problema algum, né? Observe que eu já tenho os três ângulos internos aqui. Um mede 50 graus, um mede 90 graus e o outro mede alfa. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180. Se eu já tenho 90 e já tenho 50, eu já tenho 140 graus aqui nesse triângulo. Falta, então, 40 graus para chegar aos 180. Logo, alfa é igual a 40 graus. Eu estou falando assim, não estou escrevendo muito, eu espero que esteja claro para vocês. Mas se tiver dúvidas ou quiserem fazer sugestões, quiserem que eu faça mais passo a passo, mais rápido ou escreva mais, só mandar uma sugestão que nos próximos vídeos a gente faz essa alteração, tá bom? Resolvido, então bora para a próxima questão, questão 10, que diz assim: duas retas paralelas distintas, cortadas por uma transversal, formam ângulos colaterais internos, dos quais um é 80% do valor do outro. Calcule o menor ângulo. Essa questão não traz nenhuma uma imagem ilustrativa. Então, sugiro você que faça essa imagem, né? Para ficar mais simples de resolver. De entender, enfim. Então, ele fala de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, eu vou desenhar aqui. Tá aqui. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ele fala que se formam ângulos colaterais internos. Lembra que para ser colateral interno, fica na parte interna das minhas retas paralelas. Nessa parte interna aqui, ó. Certo? Se você observar nessa parte interna, eu tenho esse ângulo, esse outro ângulo aqui, esse ângulo e esse outro ângulo aqui. Esses quatro ângulos estão internos às minhas paralelas. Mas quais deles são colaterais? Que é o que eu quero aqui, né? Colaterais internos. Bem, esse ângulo aqui é colateral interno a esse ângulo, porque ficam ambos do mesmo lado da transversal e na parte interna das paralelas. E também esse ângulo aqui é colateral interno a esse. Aí qual deles eu vou
o exercício está se referindo? Qualquer um desses pares que você pegar, chegaram na mesma resposta. Se você pegar esse par de colaterais internos amarelinho aqui, vai chegar numa resposta. Se você pegar esse par de paralelas ou de ângulos roxinhos aqui, colaterais internos, você vai chegar na mesma resposta, tá bom? Eu vou considerar esses ângulos de roxinho aqui, tá certo? Temos aqui dois ângulos colaterais internos. O exercício diz o seguinte: dos quais, desses ângulos colaterais internos, um é 80% do valor do outro. Bem, eu não tenho a medida de nenhum desses ângulos aqui, colaterais internos, mas o exercício diz assim, que desses ângulos colaterais internos, um é 80% do valor do outro. Então, assim, como eu não tenho a medida de nenhum, eu vou chamar esse aqui de baixo, esse que eu pintei de amarelinho, de x. Sendo esse ângulo aqui de medida x, esse outro, de acordo com o exercício, vai ser 80% do valor de x. 80% de x é a mesma coisa que 80 sobre 100. 80% é uma fração, né? 80 centésimos. Esse d vira vezes x. 80 sobre 100, fração é uma divisão, né? Então, 80 dividido por 100 dá 0,8. 0,8 vezes x é 0,8x. Então, esse ângulo mede 0,8x e esse mede x. Aí você pode perguntar, professora, eu poderia ter chamado esse de x, esse ângulo de roxinho de x, e esse ângulo de amarelo de 0,8x? A resposta é não. Por quê? Quanto x eu tenho aqui? Eu tenho 1x, ok? Concorda que 80% de x é igual a 0,8x e 0,8x é menor que 1x. 0,8 é menor que 1, né? Então, x é maior que 0,8x. X é uma medida maior que 0,8x. E concorda que esse ângulo de amarelo tem uma abertura maior que esse ângulo de roxo? Então, eu não poderia considerar esse ângulo aqui x e esse outro ângulo aqui 0,8x, porque eu estaria falando que esse ângulo é maior que esse. O que é errado, né? Um absurdo. Chegaria no mesmo resultado? Chegaria, coincidentemente, mas tá de uma forma matematicamente errada, né? Você tem que considerar o ângulo maior com medida maior, ok? Então, vamos lá. Sendo esses dois ângulos colaterais internos, qual que é a propriedade dos colaterais internos? Eles são suplementares, ou seja, a soma da medida desses dois ângulos vai resultar em 180 graus. Então, se eu pegar 0,8x mais x, vai ser igual a 180 graus. Equaçãozinha de primeiro grau, onde a variável é x, vou somar aqui 0,8 mais 1, lembra que aqui tem um x, então 0,8 mais 1 vai dar 1,8x. 1,8 está multiplicando, vai dividindo, 180 dividido por 1,8 é igual a 100 graus. E é isso. Mas, antes de ir para a próxima, vamos só entender o seguinte. X igual a 100 graus não vai ser a minha resposta, ok? Por quê? O exercício quer que você calcule o menor ângulo. X aqui é 100 graus. Esse ângulo de amarelo aqui mede 100 graus. Mas concorda que esse ângulo de roxinho aqui vai medir menos que 100 graus? Ele vai ser o menor ângulo desses dois aqui? Então, na verdade, eu quero a medida desse ângulo, que mede 0,8x, e não de x. Então, sendo esse ângulo 0,8x e 0,8 e x igual a 100 graus, substitui aqui 0,8 vezes 100 é igual a 80 graus. Então, o menor ângulo, que é o 0,8x, mede 80 graus. Ok? Agora sim. Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão, a questão 12. Ela nos traz algumas alternativas. Não vou trabalhar todas, porque tem algumas bem simples que a gente já trabalhou os conceitos e propriedades que pode ajudar vocês a resolvê-la bem simples. Mas algumas alternativas despertou dúvidas. Então, a primeira alternativa que eu vou falar é a alternativa E.
nessa alternativa aqui, alguns alunos tiveram dúvidas. Então, vamos lá. O exercício quer que você determine x, e aqui ele te informa que a reta R é paralela à reta S. Eu salientei isso antes, não lembro, mas esses dois tracinhos aqui, essa simbologia significa paralelas. Então, R é paralela à reta S, ok? Sendo assim, se eu tenho duas retas paralelas, o que a gente pode pensar? Numa transversal, que corta essas paralelas, forma alguns ângulos, enfim. Qual seria a minha transversal aqui? Existe mais de uma forma de resolver isso aqui, de pensar na resolução, na maneira de resolver esse exercício aqui, tá bom? Eu pensei de uma forma, se você tiver resolvido de outra, não tem problema, tá bom? Olha só. Tá vendo que esse segmento aqui intercepta a reta R aqui? Tem também esse segmento aqui que intercepta a reta S. Então, os dois poderiam ser possíveis transversais. Mas, no caso, eu vou considerar só uma transversal. Vou prolongar só um dos segmentos. Lembra, se eu tiver mais de um segmento possível para transversal, tente inicialmente prolongar só um deles, tá bom? Então, eu vou prolongar esse aqui, ó. Esse segmento aqui, prolongando ele, vai ficar assim. Deixa eu só prolongar essa reta R um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor o que eu vou fazer. Ok. Então, observe que eu tenho uma reta R paralela à reta S, cortada por essa transversal. Viu que formou uma figura aqui? Formou esse triângulo aqui. E lembra que a dica, né, o macete é encontre os ângulos internos dessa figura formada. Eu já tenho aqui a medida x desse ângulo interno. Esse ângulo interno aqui mede 80 graus. Preciso, então, saber a medida desse ângulo aqui de amarelo, né? Para descobrir essa medida não está difícil. Observe que esse 126 graus aqui está isolado lá na reta R. O correspondente dele aqui na reta S seria esse ângulo aqui de verde. Ficou grandão, né? Esse ângulo aqui de verde seria o meu ângulo correspondente aos 126 graus. Ou seja, ele também mede 126 graus. Se é correspondente, é congruente. Observe que esse ângulo aqui de 126 graus, ele é suplementar a esse ângulo amarelinho aqui. Ou seja, juntos eles formam um ângulo de 180 graus. Logo, esse amarelinho é a diferença que falta para alcançar os 180 graus. De 126, falta 54 graus. Logo, esse ângulo de amarelinho mede 54 graus. Agora sim, eu tenho um triângulo onde um dos ângulos é 80 graus, outro ângulo é 54 graus, e eu preciso encontrar a medida de x. 80 mais 54 dá 134 graus. 134 graus, falta quanto para 180? Falta 46. Logo, x é igual a 46 graus. Ok? Então, é isso. Próxima alternativa da questão 12, que despertou dúvida, é a letra F. A letra F, eu tenho as retas R e S paralelas. Falou em paralelas, tenta pensar numa transversal aí. Acontece aqui que eu tenho três possíveis transversais. Esse segmento, esse e esse outro aqui. Inicialmente, eu vou prolongar só um dos segmentos para ver como que eu posso trabalhá-los, né? Para ver se eu chego na resposta. Qual segmento, professora? Qualquer um dos três que você quiser prolongar vai ajudar você a resolver a questão. Eu vou prolongar esse aqui do meio, tá bom? Eu prolonguei esse. Observe que ao prolongar esse segmento do meio, eu formei duas figuras. Como eu quero o valor de x, vamos tentar encontrar inicialmente os ângulos dessa figura aqui, desse triângulo. O que eu consigo pensar aqui? Consigo pensar que esse ângulo aqui interno, ele vale 30 graus. Por quê? Ele é suplementar a esse ângulo externo aqui, que mede 150 graus. Ou seja, juntos, se você juntar os dois, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Se você juntar esses dois ângulos, eles vão formar um ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo de verdinho mede 30 graus. Já tem um dos ângulos internos desse triângulo aqui. Preciso encontrar esse outro, só que não tem nenhuma informação para isso. E preciso desse outro aqui também. Só que também não tem nenhuma informação para isso. Então, assim, de cara não tá saindo trabalhando nesse triângulo. Então, eu vou trabalhar no triângulo lá de cima, para ver se me ajuda, né, a encontrar a resolução. Nesse triângulo de cima, observe que
Esse ângulo aqui mede 40 graus. Por quê? Ele é suplementar a esse ângulo de 140 graus. Ou seja, juntos formam um ângulo de 180 graus. Como eu já tenho 140 aqui na parte externa, falta 40 graus aqui para completar os 180. Logo, esse ângulo interno aqui do triângulo é 40 graus. Outro ângulo bem facinho de deduzir é esse aqui, ó. A medida desse ângulo aqui é 115 graus, porque ele é suplementar a esse ângulo de 65 graus. Juntos formam 180 graus, né? Ok. Se eu já tenho 40 graus aqui e 115 graus aqui, esse outro ângulo interno, deixa eu marcar ele de azul. Esse outro ângulo aqui tá bem facinho de descobrir também, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Se eu já tenho 40 graus e já tenho 115 graus aqui, eu tenho 155 graus, certo? Então, falta 25 graus para chegar aos 180, ok? Olha só, observe. Lembra que eu queria encontrar o x e para isso eu teria que trabalhar no triângulo de baixo, encontrar os ângulos internos do triângulo de baixo, só que eu não encontrei esse ângulo interno aqui, ó. Só que se você prestar atenção nessa transversal aqui, esse ângulo de azul, ele é alterno interno a esse ângulo aqui, ó. Sendo alternos internos, esse ângulo aqui também mede 25 graus, ok? Então, eu descobri a medida desse ângulo interno aqui, desse aqui, que somados resultam em 55 graus. Falta a medida... deixa eu pegar uma outra cor. Acho que já acabou minhas cores. Falta a medida desse ângulo aqui, ó. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus e eu já tenho 55 graus, esse ângulo aqui mede 125 graus. Mas e o x? O x é suplementar a esse ângulo de 125 graus. Ou seja, ele é a diferença que falta para alcançar 180. Logo, x mede 55 graus. Ok? 180 menos 125 é igual a 55 graus. Viu? Foi, assim, usou as mesmas, o mesmo método que vínhamos trabalhando nos outros exercícios, só que foi um pouquinho mais trabalhoso, né? Quando eu prolonguei essa transversal, formou duas figuras, né? Eu precisei encontrar os ângulos internos dessas duas figuras para responder. Se você tivesse prolongado qualquer uma dos outros segmentos, na minha opinião, seria mais fácil. Formaria só uma figura. Mas aí é você que escolhe, tá bom? A próxima alternativa da questão 12, que houve dúvidas, é a alternativa H. Nessa questão aqui, nesse probleminha, o exercício diz que R e S são paralelas, então essa reta aqui é paralela a essa reta. E se você pegar os outros segmentos que tem, que é esse segmento aqui, e esse outro, deixa eu mudar de cor aqui para vocês verem, e esse outro segmento aqui, eles são possíveis transversais para as linhas paralelas. Por quê? Esse segmento de amarelo já corta a minha reta R. Se você prolongar, ele vai cortar também a reta S. Esse segmento aqui de vermelho, ele já corta a reta S. Se você prolongar ele aqui embaixo, já vai cortar a reta R. Então, são possíveis transversais para as linhas paralelas. Nesse caso, sugiro que prolongue apenas uma das transversais, ok? Um dos segmentos para transversal. Eu vou escolher prolongar esse. Se você prolongar o outro, vai chegar no resultado também, tá bom? No mesmo resultado, no caso. Prolongando esse segmento aqui, ficando assim. Deixa eu prolongar essa reta R também para interceptar aqui. Assim. Ok. Então, veja assim. Eu tenho R paralela a S, cortada por essa transversal aqui. Quando eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, e essa transversal formar uma figura, tente encontrar os ângulos internos dessa figura, que é bem possível que te levará à resposta. Aqui, tá bem fácil saber esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo interno aqui do meu triângulo mede 45 graus, porque ele é suplementar a esse ângulo de 35 graus, ok? Esse outro ângulo aqui, tá vendo aquele 85 graus lá na reta S, que a gente tá bem distante, não estamos usando? Vamos trazer ele para cá, para a reta R, ou seja, encontrar o seu correspondente aqui na reta R.
Veja que ele está à direita da reta paralela e acima da transversal. O seu correspondente vai estar à direita da reta paralela e acima da transversal. Ele vai estar aqui, ó. Esse é o correspondente do ângulo de 85 graus. E correspondentes são congruentes, logo esse ângulo aqui também mede 85 graus, ok? Nesse triângulo aqui, então, nós temos um ângulo de 45 graus, um ângulo de 85 graus, ou seja, já temos aí 130 graus, né? Falta a medida desse ângulo aqui. Se eu já tenho 130 graus aqui internamente ao triângulo, falta 50 graus para alcançar os 180 graus. Logo, esse ângulo de azulzinho aqui mede 50 graus. E observe que x é suplementar a esse ângulo de 50 graus. Ou seja, juntos formariam um ângulo de 130 graus, ok? Logo, x é o que falta para chegar no 180. X é igual a 130 graus, ok? Não usamos nada de diferente do que víamos trabalhando até então, tá bem? Próxima alternativa da questão 12, que surgiu dúvidas também, é a alternativa I. A alternativa I traz para a gente uma situação diferente. Ao invés de trabalhar duas retas paralelas, eu tenho aqui dois pares de retas paralelas. A reta R paralela à reta S e a reta T paralela à reta U. Quero descobrir a medida de x. E aí, como faz? Bem, inicialmente, eu vou trabalhar com um par de retas paralelas, né? Que é o que a gente sabe trabalhar. Um par de retas paralelas e vou pensar numa transversal. Sugiro que você pense primeiro na reta paralela R, deixa eu marcar ela aqui, a reta R, e prolongar. Paralela à reta S, ok? E quem seria a minha transversal aqui? A transversal, nesse caso, que intercepta tanto a reta R quanto a reta S, é a minha reta T. Ah, professora, mas T não é paralelo? T é paralelo à reta U. Nesse caso aqui, T em relação a RS é uma transversal. Então, deixa eu marcar aqui e prolongar para vocês perceberem isso. Então, eu tenho aqui RS paralelas e T transversal. Esse ângulo de 43 graus, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele aqui para a reta S e aos poucos levando até X, tá bom? Então, olha só, o correspondente do 43 graus aqui na reta S seria quem? Seria esse ângulo aqui, ó. Ok? Por quê? O meu 43 graus aqui está à direita da reta R e acima da transversal. Logo, seu correspondente estará à direita da reta S e acima da transversal, ok? Então, esse ângulo que eu pintei de vermelho aqui vale 43 graus. Se eu agora desconsiderar as minhas paralelas RS e considerar o outro par de paralelas, que é T e U, deixa eu marcar aqui. Vou considerar agora as retas paralelas T e U. Deixa eu marcar e prolongar elas. A reta T é paralela à reta U. Não vai ficar retinho, não. Tô sem régua. Ok. Reta T é paralela à reta U. E quem seria a minha transversal nesse caso aqui? Eu vou considerar a minha transversal a reta S. Não que a reta R não poderia ser transversal, tá? Mas a minha reta S aqui eu vou marcar como minha transversal. Professora, a reta R poderia ser transversal? Sim, é só você prolongar ela aqui que ela também vai cortar as duas paralelas, tá bom? Mas é uma outra forma de resolver. Eu optei por essa, você pode optar por outra forma que vai chegar no mesmo resultado, ok? Então, observando a reta T paralela à reta U cortada por essa transversal S, observe que o ângulo de 43 graus aqui ele é correspondente ao ângulo de X. Logo, X é igual a 43 graus. Não sei se vocês entenderam passo a passo, mas existe outra forma de pensar nisso aqui, outro caminho, tá bom? Então, vamos para a última questão da atividade 12 a ser corrigida, que é a questão 13. A questão 13, ela traz uma propriedade que o professor Neto abordou na videoaula do conteúdo, que é o teorema dos bicos. Esse teorema, nós vamos demonstrar ele agora. É uma propriedade, tá bom?
O exercício diz assim: nas figuras abaixo, mostra por que a seguinte relação é válida. O ângulo A mais a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B é igual à soma das medidas do ângulo C e D. Então, vamos mostrar isso. Mostrar em matemática utilizando as propriedades que conhecemos, né? O exercício diz para nós que nós temos aqui R e S paralelas. Ou seja, falou em retas paralelas, bora pensar aí numa transversal e nos ângulos formados por ela. Eu tenho aqui R e S paralelas e eu tenho esses outros segmentos aqui. Esse segmento, esse outro segmento e esse outro segmento aqui. Eu tenho 3 possíveis transversais. Se você prolongar qualquer uma das 3 aqui, elas vão interceptar tanto a reta E quanto a reta S. Mas eu vou trabalhar só com um prolongamento, ok? Eu vou prolongar esse segmento aqui. Se vocês preferirem prolongar qualquer um dos outros, vão chegar na resposta da mesma forma, tá bom? Eu prefiro prolongar esse aqui. Prolongando ele aqui, deixa eu prolongar essa reta S também para interceptar. Pronto. Então, aqui eu tenho R paralela à reta S e essa transversal aqui. Veja que formou uma figura. Já não é um triângulo agora, né? É um quadrilátero. Por que quadrilátero? Porque tem 4 lados essa figura. Não é um quadrado, não é um retângulo, mas não é um paralelogramo, nem um trapézio, mas por ser uma figura fechada, formada só por segmentos de retas, que não se cruzam, ter 4 lados, ele é um quadrilátero, ok? E o que nós sabemos dos quadriláteros? Que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero tem que ser 360 graus, ok? Então, vamos tentar achar os ângulos internos dessa figura e ver o que isso nos ajuda. Bem, primeiro ângulo que eu vou marcar aqui, deixa eu pegar outro marca-texto. Se vocês observarem, esse ângulo aqui, ele é alterno interno desse ângulo que mede A. Se ele é alterno interno desse ângulo que mede A, ele também vai medir A. Certo? Porque ângulos alternos internos são congruentes. Então, eu já descobri um ângulo interno desse quadrilátero. Esse ângulo aqui eu já tenho, que é B, falta 2 outros ângulos internos. Esse ângulo aqui, concorda que ele é suplementar ao meu ângulo de medida C? Ou seja, juntos eles formariam um ângulo de 180 graus? Logo, esse ângulo aqui de azul, ele seria a diferença que falta para alcançar os 180 graus. Ele seria 180 menos C, para descobrir o que falta para alcançar o 180. Então, esse ângulo de azulzinho, 180 menos C. E, deixa eu mudar de cor de novo. Esse outro ângulo aqui, pensando de forma semelhante, ele é suplementar a esse ângulo que mede D. Ou seja, juntos eles formariam um ângulo de 180 graus. Logo, a medida desse ângulo de vermelho aqui, o que falta para alcançar o 180? É a diferença de 180 menos D. Essa é a medida desse ângulo de vermelho, ok? Então, nós já temos a medida dos 4 ângulos desse quadrilátero aqui. Somando todos eles, tem que resultar em 360 graus. Então, vamos montar isso. Se eu pegar a medida A mais a medida B desse ângulo, mais 180 menos C, mais 180 menos D, isso tem que ser igual a 360 graus, ok? Vou juntar esses números, 180 mais 180, 360, né? E vou enviar esse 360 para o outro membro da igualdade com sinal trocado, tá? Positivo vai negativo, então vai ficar 360 menos 360, que é zero. Foca no que a gente quer chegar, o que a gente quer provar? Nós queremos provar que A mais B é igual a C mais D. Tá vendo que C mais D está do outro lado da igualdade? Vamos fazer isso, vamos passar esse C e esse D para o outro lado da igualdade. Eles estão negativos, então vão positivos. Pronto, chegamos ao que queríamos. A mais B é igual a C mais D por tudo isso que viemos fazendo aqui. Por todas essas outras equações e por essas propriedades que nós falamos aqui. Porque esses ângulos aqui são ângulos internos de um quadrilátero, que somados resultam em 360 graus. E esses quadriláteros aqui eu consegui os ângulos, a medida dos ângulos deles, pelas propriedades das retas paralelas cortadas por uma transversal, ok? E pelos ângulos suplementares também. Essa seria a justificativa dessa questão.
nós não fizemos nada de diferente das outras questões, o método foi o mesmo. Alguns consideraram mais difícil porque só tem letras, né? Mas é isso, eu espero que todos tenham entendido, que tenham sanado as dúvidas dessa atividade, reforçado o aprendizado de vocês. Se houver mais dúvidas, entre em contato com o professor, manda uma mensagem, tá bom? Que a gente vai conversando sobre elas para não deixar nada para trás, não acumular nada, tá bom? E é isso, até a próxima, gente.